Se você clicou nesse vídeo, não resta nenhuma dúvida. Você gosta de boas empresas que pagam bons dividendos a um bom preço. E hoje eu vou te trazer 3 empresas que se enquadram nesses critérios. Iniciando pela CEMIG. CEMIG, de novo, bombeiro. Sim, o que é bom e barato a gente tem que continuar falando. E o que eu gosto na CEMIG é o combo dividendo e bonificação. Algumas empresas nos chamam a atenção pelo que entregaram no passado, como é o caso da CEMIG. Só que olhando para frente, para o futuro, identificamos que algumas empresas são totalmente capazes de continuar entregando o que já fizeram, ou até melhor. E a CEMIG é uma empresa que eu acredito. Vou te trazer 2 pontos que irá te mostrar isso. Iniciando pelas bonificações. Possuímos aqui um belíssimo histórico. Vamos considerar somente de 2020 a 2024 e você irá perceber que o investidor de longo prazo é beneficiado por permanecer o maior tempo possível com boas empresas na carteira. Se você tinha CEMIG em 2020, você praticamente dobrou a sua quantidade de ações sem fazer absolutamente nada, até porque em 2020 ela bonificou, deu de graça no 0800 4,11% de novas ações, 2021 11,5% e 2022 30%, sim, 30% de novas ações. E como aconteceu na nossa simulação, saímos aqui de 1.000 para 1.509 ações em 2022, só que não para por aí. Em 2024, novamente uma mega bonificação de 30%, saímos de 1.000 para 1.961 ações. Praticamente dobramos a nossa quantidade de ações ao longo do tempo e a CEMIG é totalmente capaz de continuar bonificando. Pense em 2024, mega bonificação de 30%. Você sabe o quanto a empresa precisou de dinheiro para fazer essa bonificação? Agora você irá se surpreender com o que a empresa pode continuar fazendo. De acordo com esse aviso aos acionistas referente à última bonificação de 30% que aconteceu durante o ano de 2024, identificamos que saiu da sua reserva 1,8 bilhões provenientes da reserva de capital e um total de 1,4 bilhões proveniente da reserva de retenção de lucros. Estamos falando em aproximadamente 3,3 bilhões para fazer uma bonificação de 30%. E o que eu quero te mostrar é a reserva atual da empresa. Reservas de lucros, 11,5 bilhões. Sim, ela ainda possui em reserva 11,5 bilhões. Se com 3,3 tivemos uma mega bonificação de 30%, imagina o quanto ela ainda não pode bonificar com essa reserva atual de 11,5. Antes da bonificação, ela possuía 13 bilhões, saiu 3,3 e subiu para o seu capital social, restando ainda um total de 11,5 bilhões. Bem interessante, a empresa possui uma grande reserva e ela consegue, de forma fácil, continuar bonificando os seus acionistas, caso ela queira. E agora vamos falar sobre eles. Os dividendos. Será que a empresa tem capacidade de continuar pagando bons dividendos, como a empresa vem fazendo ao longo do tempo, com uma média na casa dos 2 dígitos? Sim. Vamos fazer essa projeção com alguns dados que a gente possui desse ativo. De acordo com a sua sólida política de dividendos, o investidor possui um payout garantido de 50% de acordo com essa política. E no pior cenário, o investidor preferencial, o investidor da CEMIG 4 possui a garantia de dividendos mínimos de 50 centavos por ação preferencial. No pior cenário, o investidor possui garantido no mínimo aí um yield aproximado de 5%. Só que a coisa fica boa quando jogamos esse payout de 50% na nossa planilha de dividendo projetivo. Vou lançar o código da empresa, essa planilha faz a atualização de preço de forma automática e com isso conseguimos sempre ter a nossa margem de segurança atualizada. O lucro que ela obteve em 2023, o meu crescimento estimado para 2024, estamos falando de um lucro projetivo de 6,2 bilhões. A quantidade de ações em circulação. E agora você irá entender o porquê a CEMIG possui uma forte capacidade de pagar dividendos. Vamos lançar o payout que eu mostrei anteriormente, de 50%. E isso nos dá um dividendo projetivo de R$ 1,08 por ação
estamos falando de um yield projetado de 9,72%, mostrando que é totalmente possível de pagar no mínimo o dobro do que já possuímos garantido, 50 centavos por ação, e com o yield estimado de 6%, identificamos que ela possui um excelente desconto. Preço teto R$ 18,07, uma margem de segurança de 61,9%. E agora vamos falar sobre uma das maiores empresas do Brasil, e nos seus mais de 80 anos, com certeza, a empresa já passou por momentos difíceis, e em todos esses ela conseguiu dar a volta por cima, e em 2024 eu acredito que não será diferente. Vamos falar de quem? Tenho certeza que você já sabe. Banco Bradesco. Ah, bombeiro, você tá de brincadeira. Bradesco? Barato, pagando bons dividendos? Olhando para o seu histórico, ele não é nada animador, só que isso mudou a partir de 2020. Vamos considerar aqui de 2011 até ali 2022. Podemos considerar que o banco ficou ali na casa dos 3%, chegando até mesmo 5% em 2019, 5% em 2021, até mesmo 6% em 2015. E o que aconteceu para mudarmos de opinião com o Banco Bradesco? O dividendo subiu? Não, muito pelo contrário, ele permanece nos mesmos patamares. Está aqui o seu histórico de longo prazo. Identificamos que ele fica ali na média de R$1 por ação, com exceção de alguns momentos, como 2016 e também 2022, que o banco pagou ali 32 centavos e 38 centavos por ação. Se o dividendo não subiu, muito pelo contrário, ele permanece nos mesmos patamares. Como o yield subiu? Como ele se transformou em um bom pagador de dividendos? Simplesmente a sua cotação tombou. Se considerarmos lá de 2020 até o momento, podemos considerar uma queda de aproximadamente 50%. Esse yield ficará assim para sempre? Se a recuperação acontecer, o que é algo que eu acredito, é óbvio que não. Se a recuperação acontecer, o seu yield deverá voltar para os patamares de 2011 a 2022. Só que no preço atual percebemos que é uma excelente oportunidade se pensarmos em dividendos a longo prazo. Aqui estamos falando daquele investidor que utiliza o binóculos do longo prazo, aquele investidor que pretende colher os frutos daqui 3, 5, 10 anos. Para o investidor que está com a lupa do curto prazo, para ele pode ser um grande risco. Para você entender isso melhor, vou fazer um exercício com o seu histórico de dividendos e você irá entender por que se fala em Banco Bradesco com bons dividendos. Esse é o histórico de dividendos de 2014 a 2024. Vamos considerar aqui de 2014 a 2019. Até então, não tinha acontecido a crise que tivemos durante o ano de 2020. E fica visível que ele vinha pagando aqui na casa de R$1,10 por ação. A partir de 2020, uma grande crise, isso acabou impactando principalmente os bancos varejo, e não é nenhuma novidade que o Banco Bradesco sofreu muito com a alta da inadimplência. Só que vamos considerar a média de dividendos de 2019 a 2023 e também períodos isolados, como 2019, 2020, 2021, 2022 e também 2023. E será feito da seguinte forma. Vamos lançar aqui o código do ativo. Inicialmente, vamos começar com um rendimento de R$1,83. Naquele ano, esse grande rendimento acabou fazendo que o banco ficasse com um yield muito superior à sua média. Só que naquele período não foi grande coisa, até porque em 2019 a cotação do Banco Bradesco estava acima de R$20. Isso gerou um yield ali na casa dos 6, 7%. Só que na cotação atual, notem muito bem isso. Se futuramente ele vier a pagar novamente um valor de R$1,83 na cotação atual, estamos falando de um yield de 13,7. E agora vamos avançar e pegar o rendimento de 2020, 64 centavos por ação. Mesmo com um valor baixo, ainda assim possuímos um yield de 4,83. E vamos avançar e pegar o rendimento de 2021, 93 centavos, estamos falando de 7,02 na cotação atual. 2022, 38 centavos, yield de 2,9. 2023, R$1,54, yield de 11,6. E agora vamos somar todos esses valores e dividir pelo período. Estamos falando aqui de 5 anos. Chegamos a uma média de R$1,06 por ação. Mesmo que o banco venha pagar
Essa média, o que ele fazia de 2014 a 2019, estamos falando de um yield on cost futuro para ser conservador na casa dos 8,02. E por isso consideramos um preço bem interessante para quem busca renda futura. E com esse exercício você entendeu o potencial yield on cost futuro que o investidor do binóculos do longo prazo possui, sem falar no potencial de valorização das suas ações caso o banco volte com aquela sua rentabilidade, caso ele alcance novamente a rentabilidade lá de 2019, 2018. Além de um excelente yield on cost, podemos ter um potencial de valorização das suas ações caso essa recuperação aconteça. E você acredita ou não nessa recuperação? O segundo trimestre já mostrou que o banco vem no caminho certo. Terceira empresa também é um banco. Se compararmos ao Banco Bradesco, aos grandes bancos, podemos considerar um banquinho. Um banco que em alguns momentos fica fora do radar de diversos investidores, um banco varejo raiz. E assim como o Banco Bradesco sofreu muito de 2020 até o momento. Por que varejo raiz, bombeiro? Olhem bem os seus produtos e serviços. Varejo: investimentos, conta corrente, crédito consignado, crédito pessoal, meios de pagamento. E analisando a diversificação da sua carteira de crédito, você irá entender o porquê ele é um banco varejo raiz. Carteira de crédito em milhões. O consignado representa um grande percentual. No segundo trimestre de 2024, 15,6 bilhões. Olhando para varejo, pessoa física, 2 bilhões, atacado 2 bilhões, outras carteiras 3 bilhões, produtos consignados representando nada mais nada menos do que 64%. O banco segue reciclando o seu portfólio, diminuindo o seu apetite ao risco. Ele está conseguindo melhorar a sua carteira de crédito. E isso está refletindo na inadimplência, que é o calcanhar de Aquiles não só do Banco BMG, como do Banco Santander e também Banco Bradesco. E essa reciclagem no portfólio vem mostrando sinais ao longo do tempo. Inadimplência, que estava ali na casa dos 5,5, está na casa dos 4,6. E esses últimos 4 anos foram uma escola, principalmente para os bancos varejo, como Bradesco, Santander, Banco BMG. Esses 4 anos mostraram que não adianta de nada crescer a carteira de crédito se não tiver qualidade. Só que ele vem conseguindo aí fazer um bom trabalho, assim como o Banco Bradesco. Agora vamos falar sobre dividendos. Podemos considerar que desde o seu IPO, um IPO bem recente, a empresa acumula uma grande queda. Isso é fato. Só que o que chama a atenção é o seu histórico de dividendos. Pelo que parece, dividendos está no DNA da empresa. Em 2019 ela pagou 25 centavos, 2020 17 e de 2021 a 2023 os seus rendimentos deram um salto, chegando a 37 centavos em 2023. E juntando desvalorização das ações com dividendos crescentes, chegamos a esse histórico de dividend yield que hoje possui uma média de 9,45% e o atual é simplesmente 13,09%. E há muitos anos o Banco BMG está presente nas listas de maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores e não podemos esquecer que ele se encontra com rendimento em aberto. Sim, ele está pagando bons dividendos e possui um novo valor em aberto. Esse valor anunciado é de 8 centavos, lembrando que se trata de um anúncio de juros sobre capital próprio, que é tributado em 15%. Mesmo um valor baixo representa um bom yield na cotação atual, estamos falando de 2,04%. A data com para ter direito a esse JCP do Banco BMG é o dia 21/10, pagamento previsto para 8/11 de 2024. E quem diria ver Banco Bradesco presente em uma lista de boas pagadoras de dividendos? Você possui algum desses 3 ativos na sua carteira? Boas empresas que pagam bons dividendos e estão em um bom preço. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Nosso canal está quase chegando à marca de 100 mil inscritos e com a sua ajuda chegaremos lá. Um abraço a todos e bons investimentos.